Pois é, chegamos ao final. Este é o ponto de convergência de toda a nossa jornada até aqui. O momento em que a mecânica, a química e a eletrônica, bom, elas simplesmente deixam de ser pilares separados e se fundem em uma única entidade. Bem-vindos ao capítulo final da Trindade da Máquina. Depois de a gente ter explorado cada uma dessas áreas sozinhas, uma por uma, chegou a hora de testemunhar a verdadeira mágica acontecer, que é quando elas operam em perfeita, mas perfeita harmonia. É a culminação de tudo que a gente conversou. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. O que é, afinal, essa tal de máquina total? Olha, é muito mais do que só um amontoado de peças. Pense nisso como um ecossistema tecnológico, um sistema onde é simplesmente impossível dizer onde termina um campo e começa outro. Por quê? Porque eles se tornaram uma coisa só. Esse é o futuro da engenharia. E para entender isso na prática, não tem nada melhor que um exemplo que parece até saído de filme de ficção científica, mas que na verdade já é realidade. Os eVTOLs, os famosos carros voadores. Eles são literalmente a personificação da máquina total. Aqui a gente consegue ver a divisão de tarefas, né? A química, ela entra com baterias que têm uma densidade de energia absurda e com a estrutura levíssima de compósitos. Sem isso, o eVTOL nem sairia do chão. Aí vem a mecânica, com motores de torque instantâneo e rotores super eficientes. E a eletrônica? Bom, ela é o cérebro, com controle de voo, sensores, tudo fazendo ajustes em milissegundos. Mas o ponto crucial é o seguinte: tira qualquer um desses pilares, qualquer um, e o sistema inteiro desmorona. Simples assim, não funciona. Só que a verdadeira genialidade está na sinergia, em tempo real. Não são sistemas trabalhando lado a lado, em paralelo. Não, eles estão conversando o tempo todo. O software, que é eletrônica, está lendo a temperatura da bateria, que é química pura, e ao mesmo tempo calculando a resistência do ar, que é mecânica. Tudo isso para decidir quanta energia ele precisa mandar para os motores. É como se fosse uma dança, constante e totalmente interdependente. Agora vamos para um outro exemplo, um pouco mais industrial, para ver como essa ideia se desenvolve. Saindo dos céus e indo para o chão de fábrica. Vamos falar de uma router CNC que parece até ter consciência própria. A gente vê exatamente o mesmo padrão aqui. A química fica de olho no fluido de corte. A eletrônica usa acelerômetros para, basicamente, sentir as vibrações e ajustar a velocidade de corte, protegendo a ferramenta. E a mecânica, com seus fusos de esferas de altíssima precisão, é corrigida o tempo todo pelo software para compensar a dilatação pelo calor. A integração é total. E qual o resultado dessa conversa toda entre as áreas? Uma máquina que não só reage aos problemas, ela se antecipa a eles. Ela consegue prever o desgaste, evitar que uma ferramenta quebre e garantir uma qualidade de produção que seria, impensável com sistemas isolados. É quase uma pré-cognição mecânica. E aqui a gente chega na pergunta fundamental. Vimos a tecnologia, a sinergia em ação, mas de onde vem essa inteligência que conecta tudo? O que faz a química conversar com a eletrônica, que por sua vez comanda a mecânica? A resposta não está em um componente. A resposta está na mente. Na mente de quem enxerga o sistema completo e não só o parafuso, o código ou a fórmula. É esse tipo de profissional que funciona como a verdadeira cola que une a máquina total. A peça que faltava nesse quebra-cabeça. E isso nos traz ao coração do nosso canal. O nome, claro, não é por acaso. Numa máquina CNC, o quarto eixo adiciona um novo grau de liberdade, permitindo movimentos que antes eram impossíveis. Na engenharia do futuro, o quarto eixo é exatamente isso: o conhecimento humano integrador. É a nossa capacidade de pensar além das fronteiras que adiciona a verdadeira dimensão de inovação. E essa frase ilustra a filosofia de uma forma brilhante. A questão não é ser especialista em absolutamente tudo, mas sim ter a fluência para navegar entre as áreas. É entender que um problema de vibração mecânica, por exemplo, pode ser resolvido com um algoritmo eletrônico, ou que o novo material químico pode simplificar um projeto mecânico inteiro. Essa é a mentalidade do quarto eixo. Pense bem, o software que usamos hoje vai ser obsoleto em 5 anos. Os materiais que dominam o mercado podem ser substituídos amanhã. A única habilidade que nunca, mas nunca fica obsoleta é a capacidade de aprender, de se adaptar e, o mais importante, de integrar conhecimentos diferentes para criar algo totalmente novo. Então a grande lição é esta: o futuro não pertence só ao especialista em mecânica, ou em programação, ou em química. Ele pertence a quem consegue ser a ponte entre esses mundos. A meta é dominar a sinergia.
é aspirar se tornar esse quarto eixo. A trindade da máquina se completa hoje. Mas a jornada está só começando. A busca pelo conhecimento é infinita. E a pergunta que fica no ar é: se o quarto eixo é a nossa capacidade de integração, qual será o próximo eixo de inovação que vamos descobrir e construir juntos? Vamos continuar aprendendo, continuar construindo, a jornada do quarto eixo continua.